As imagens registram uma exploração que rapidamente saiu do controle. Um youtuber conhecido como SIA, famoso por visitar construções abandonadas e locais esquecidos pelo tempo, decidiu retornar a um antigo camping abandonado na Bélgica. Ele não estava sozinho. 3 amigos o acompanhavam naquela aventura noturna. O local já era familiar para SIA, que havia passado por ali em outras ocasiões e acreditava conhecer bem as trilhas e caminhos da região. Porém, logo nos primeiros minutos da caminhada, algo chamou a atenção do grupo. Hier is de ingang, de poort. Ja, dat is toch echt duidelijk privaat. Privaat, dit is in plaats van gebed, gelief onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Ik ben hier heel lang geleden eens geweest en stond hier vol met bungalows, met campings, met caravans, mobile homes, midden in het bos, allemaal verspreid, super vet. En ineens is hier een waakhond. Maar dat is gewoon tak. Ja, dat hebben ze hier gewoon zelf gemaakt. Kijk, dat is hier gewoon een zigeunerkamp of een hippie-camping of zo geworden. Hallo? Ik hoor van alles hier. Dit is zo eng. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Em uma área onde antes não existia absolutamente nada, eles encontraram uma barreira improvisada bloqueando a passagem. O mais estranho era um aviso preso à estrutura alertando sobre um suposto cão de guarda. Em meio à escuridão, aquilo parecia completamente deslocado da realidade. Os 4 pararam para observar melhor a situação. O aviso parecia ter sido colocado recentemente e a cerca improvisada dava a impressão de que alguém estava vivendo ali escondido. Quanto mais analisavam o local, mais a sensação de desconforto aumentava. Modder aan de voeten, we zijn iets verder gewandeld en dit blijkt, ja, gewoon een wandelpad te zijn. Dus hier kunnen wij wandelen. Wat rijdt hier? Auto's en autobanden. Autobanden? What the fuck, jullie? What the fuck? Oh. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hier, maat. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld in dat bos. Dit is heel... Hallo? 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 What the f... What the f... Hey! De repente, algo ecoou entre as árvores. Um grito. O grupo parou imediatamente. A tensão tomou conta do lugar. Nenhum deles sabia se aquilo era uma brincadeira, alguém pedindo ajuda ou algo muito pior. Foi então que uma figura surgiu correndo da escuridão. Uma mulher extremamente alta, com o rosto coberto por uma maquiagem branca perturbadora, usando um roupão gasto e segurando uma pequena machadinha nas mãos. Sem qualquer aviso, a mulher avançou na direção deles. O pânico foi instantâneo. Os amigos correram em diferentes direções tentando escapar. Ja, hallo? Hallo? Eu não é rico. Como alsjeblieft, snel. O youtuber decidiu permanecer escondido e entrou em contato com as autoridades. Os minutos seguintes pareceram horas. Quando a polícia finalmente chegou, uma busca foi iniciada pela região. A mulher foi localizada, mas o comportamento dela continuava tão estranho quanto antes. Ja, ik ben het. Ja, is goed. Ja. Ja. Moet je even uw jas opdoen? Jas open doen, ja. Goed, omdraaien. Doe jas open. Jas omhoog. Omhoog. Ja, kijken dat je niks op zak hebt. Goed, denk je dat je even goed
Doe maar, Rolf. Dat is die, dat is die. Dat is die, dat is die. Jij ook blijven. Blijf staan! Ready? Hoeveel? Ja, dat is eraf gedaan. Ja, die is er vanaf geknokken. Stop daar eens! Hey! Maar dit is gewoon... Hey! Ja, een beetje. Hey! Gewoon, dat is de laatste keer. Hier blijven. Maar wat is het? Je gaat hier blijven. Ofwel moet ik met mijn armen, ofwel moet ik hier blijven. Ja, dat heb je luisteren. Goed? Vanaf nu luisteren naar mij. Nee, ik ga niet luisteren. Hé! Weet je respect hebben voor mij tegen, ja? Dat is geen respect hebben voor mij. Nee? Dat gaan we niet. Mevrouw? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee! Oké, gedaan. Nu is het gedaan, ja? Pak je land. Ik weet niet of ik nog wil rijden eigenlijk. Moet ik rijden? Ik tril. Dit is niet normaal. Mesmo diante dos agentes, ela demonstrava agressividade e recusava qualquer tipo de cooperação. O mais surpreendente veio depois. Apesar de ter perseguido os exploradores armada com uma machadinha, causado danos ao veículo deles e criado uma situação extremamente perigosa, ela não foi presa naquela noite. O caso gerou revolta e rapidamente chamou a atenção da imprensa local. Com o passar dos dias, novas informações vieram à tona. Descobriu-se que a mulher tinha 42 anos e estava vivendo ilegalmente dentro do antigo camping abandonado. Segundo relatos de moradores da região, ela era vista frequentemente caminhando pela floresta e muitos já evitavam passar por ali. O episódio ganhou repercussão nacional e levantou debate sobre segurança naquela área isolada. Até hoje, muitas pessoas afirmam sentir receio de visitar o local, sabendo que alguém com comportamento tão imprevisível ocupava aquelas ruínas. E você, se estivesse explorando uma floresta abandonada e visse uma figura surgir da escuridão segurando uma machadinha, teria coragem de permanecer ali ou correria sem olhar para trás? No interior da Grécia existe uma região conhecida por suas montanhas selvagens e florestas praticamente intocadas. Foi para um desses locais que 2 experientes alpinistas partiram em junho de 2025. O objetivo parecia simples: localizar os destroços de uma antiga aeronave militar que havia caído ali décadas antes. Entre os aventureiros estava Christos Travianides, de 61 anos, acostumado a explorar terrenos difíceis e trilhas perigosas. Durante boa parte da caminhada, nada indicava que aquela expedição terminaria de forma trágica. Cercados por árvores centenárias e vales profundos, os 2 avançavam pela mata fechada, registrando tudo com suas câmeras. Em determinado momento, Christos caminhava alguns metros à frente do companheiro. Ao chegar próximo a um penhasco, resolveu parar para observar a paisagem e filmar a região abaixo. Enquanto fazia isso, percebeu algo se movendo discretamente entre os arbustos. Inicialmente parecia apenas mais um animal da floresta. Porém, nos segundos seguintes, a situação se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Do meio da vegetação surgiu uma enorme massa escura. Era um urso pardo adulto de grande porte. O animal apareceu a poucos metros dos exploradores, pegando ambos completamente desprevenidos. Em vez de se afastar imediatamente, Christos demonstrou curiosidade e tentou chamar a atenção da criatura. Pois é, ela kodamo. Pois é, ela kodamo ela. Kodamo ela, kodamo. Рикса, Дмитрий! Рикса, спрей! Segundo o alpinista, acompanhado de seu cachorro, percebeu rapidamente que algo estava errado. O cão começou a latir de forma agressiva enquanto o urso avançava. Em meio ao desespero, o homem pegou um spray de pimenta que carregava para emergências e tentou afastar o animal. Por alguns instantes pareceu funcionar, mas o efeito acabou desencadeando uma reação completamente inesperada.
O vento espalhou parte do spray na direção de Christos, que começou a tossir e perder momentaneamente a orientação. Foi exatamente nesse instante que a tragédia aconteceu. Após ser atingido pelo spray, o urso mudou abruptamente de direção. Em vez de recuar, correu diretamente para Christos, que estava perigosamente próximo da borda do precipício. Sem tempo para reagir, ele perdeu o equilíbrio durante o ataque. O que aconteceu em seguida foi registrado de forma parcial pelas câmeras e chocou quem assistiu às imagens. Christos despencou de uma altura superior a 800 metros. A região era extremamente isolada, dificultando qualquer possibilidade de resgate rápido. Sozinho, cercado pela floresta e sem saber se o urso ainda estava por perto, ele aguardou durante horas pela chegada de ajuda. Enquanto isso, a imensidão da mata tornava cada minuto ainda mais angustiante. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram, uma grande operação precisou ser organizada. Bombeiros, socorristas especializados e até um helicóptero foram mobilizados. A vegetação era tão fechada que grande parte do percurso precisou ser feita a pé. Os profissionais avançavam lentamente entre pedras, encostas e árvores densas em busca de qualquer sinal do alpinista desaparecido. Após horas de trabalho, os socorristas localizaram Christos no fundo do vale. Infelizmente, não havia mais nada que pudesse ser feito. A queda havia sido fatal. O caso rapidamente ganhou repercussão internacional. As imagens dos momentos que antecederam o acidente circularam por diversos países e geraram debates sobre segurança em áreas habitadas por grandes predadores. Especialistas analisaram o ocorrido e concluíram que o comportamento do urso provavelmente foi defensivo, uma reação comum quando esses animais se sentem ameaçados ou encurralados por humanos. Hoje a Grécia abriga centenas de ursos pardos espalhados principalmente por regiões montanhosas e florestais. Embora ataques sejam raros, encontros inesperados vêm se tornando mais frequentes nos últimos anos. Era novembro de 1985, quando um caçador atravessava uma área remota do Bear Brook State Park, em Allenstorf, New Hampshire. A floresta era silenciosa, coberta por vegetação densa e praticamente deserta naquela época do ano. Durante a caminhada, algo incomum chamou sua atenção. Escondido entre folhas secas, galhos e arbustos, havia um grande barril metálico enferrujado. Movido pela curiosidade, o homem decidiu se aproximar. Ao remover a tampa, encontrou uma cena tão perturbadora que imediatamente acionou a polícia. Dentro do recipiente estavam os restos mortais de 2 pessoas. Quando os investigadores chegaram ao local, perceberam que estavam diante de algo muito mais complexo do que um homicídio comum. As vítimas haviam sido brutalmente assassinadas e ocultadas de forma calculada. A perícia revelou que as vítimas eram uma mulher jovem e uma menina. Ambas haviam sofrido violentos traumatismos na cabeça antes de terem seus corpos escondidos dentro do barril. Apesar dos esforços das autoridades, nenhuma identificação foi possível naquela época. 15 anos depois, no ano 2000, um policial estadual decidiu revisitar a área onde o primeiro barril havia sido encontrado. A intenção era simples: utilizar técnicas modernas para tentar encontrar qualquer detalhe que tivesse passado despercebido na década de 1980. Porém, durante a busca, algo chocante aconteceu. A poucos metros do local original, escondido entre a vegetação, havia outro barril praticamente idêntico ao primeiro. Quando ele foi aberto, revelou uma descoberta ainda mais horrível. Dentro estavam os corpos de 2 meninas pequenas. Assim como as vítimas encontradas anteriormente, elas também haviam sido assassinadas com extrema violência antes de serem ocultadas. A semelhança entre os 2 cenários deixou claro que os crimes estavam conectados. Foi somente em 2014 que os avanços na tecnologia de DNA começaram a mudar o rumo da investigação. Após inúmeros testes genéticos, 3 das 4 vítimas finalmente receberam nomes. A mulher adulta foi identificada como Marlise Elizabeth Oney-Church, de 24 anos. As 2 meninas eram suas filhas, Marie Vaughan, de 7 anos, e Sarah M. Waters, de apenas 11 meses. A identificação permitiu que os investigadores finalmente conectassem os crimes a um suspeito específico. As evidências genéticas apontavam para TRPD Rasmussen, um criminoso que havia vivido sob diversas identidades falsas ao longo dos anos. Rasmussen já possuía um histórico extremamente sombrio e estava ligado a outros desaparecimentos e assassinatos. Embora estivesse morto desde 2010, após cumprir pena por outro homicídio, as novas descobertas revelaram que sua história era muito mais sinistra do que qualquer um imaginava.
O último grande capítulo desse mistério aconteceu apenas em 2025. Após décadas sem respostas, a quarta vítima finalmente foi identificada. Tratava-se de Rhea Rasmussen, uma menina de apenas 4 anos e filha biológica do próprio assassino. The final victim in New Hampshire's infamous Bear Brook murders has been identified, ending a more than 40-year effort to identify all 4 bodies found in a state park in Allenstown across 3 decades. State police and prosecutors identified Rhea Rasmussen, who was last seen in the late 1970s, as the final victim. She'd previously been referred to as the middle child. Born in 1976 in Orange County, California, Rhea was the daughter of Bear Brook murderer Terry Pater Rasmussen. Her mother, Pepper Reed, remains missing. A revelação chocou investigadores e familiares. Com isso, o quebra-cabeça ficou mais completo, mas não totalmente resolvido. Ainda existem perguntas sem resposta. Entre elas, o desaparecimento de Denise B. Aldin, mãe da pequena Rhea, cujo paradeiro continua desconhecido até hoje. Muitos acreditam que ela também possa ter sido vítima de Terry Rasmussen. Além disso, investigadores suspeitam que outras vítimas possam existir em diferentes estados pelos quais ele passou utilizando nomes falsos. Mesmo após décadas, o caso Bear Brook continua produzindo novas revelações. E talvez o aspecto mais perturbador de toda essa história seja saber que, mesmo depois da morte do principal suspeito, ainda existem segredos enterrados esperando para serem descobertos. Talvez alguns deles continuem escondidos em algum lugar, exatamente como aqueles barris permaneceram durante tantos anos no silêncio da floresta. Na madrugada de 8 de maio de 2021, uma mulher chamada Mali dirigia por uma estrada pouco movimentada nas proximidades do rio Rogue, na região de Belmont, Michigan. Ela estava acompanhada de 2 amigos e voltava para casa depois de uma noite aparentemente comum. O clima dentro do carro era descontraído. Música tocava no rádio, conversas aconteciam naturalmente e ninguém imaginava que, poucos minutos depois, testemunharia uma cena digna de um filme de terror. Por volta das 2:30 da manhã, quando atravessavam uma área conhecida pelos moradores como Rogue Hollow, algo incomum chamou a atenção de um dos passageiros. À margem da estrada, parcialmente escondida pela escuridão, havia uma figura imóvel observando a pista. Inicialmente, o grupo pensou que fosse apenas alguém caminhando durante a madrugada. Mas quanto mais se afastavam, mais aquela imagem parecia estranha. A silhueta permanecia parada em uma posição incomum, quase como se estivesse esperando por alguma coisa. What the f***? Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. Hell no. What the f***, dude? Bro. They were soaked. There she is, there she is, there she is. Bro, what the f***? See? That was it. That was it. She's crying. Porém, quando os faróis iluminaram novamente a estrada, eles perceberam que estavam diante de algo muito mais perturbador do que imaginavam. No meio da pista estava uma jovem completamente encharcada. Suas roupas pareciam molhadas, como se ela tivesse acabado de sair de dentro da água. Ela chorava de maneira desesperada, se movia de forma descoordenada e, em certos momentos, batia a cabeça contra o chão. Os braços balançavam sem direção, enquanto ela parecia alternar entre momentos de desespero e confusão total. A cena era tão surreal que ninguém dentro do carro conseguiu entender exatamente o que estava acontecendo. Mali começou a gravar enquanto observavam a distância. O vídeo rapidamente seria compartilhado na internet, despertando milhares de teorias. Alguns falavam em fenômenos sobrenaturais. Outros acreditavam estar diante de uma vítima de sequestro. Havia ainda quem relacionasse o caso a antigas lendas urbanas da região. Apesar do medo, o grupo não abandonou a mulher. Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. Eles passaram várias vezes pelo mesmo trecho da estrada para garantir que ela continuava viva e para avaliar se seria seguro parar. Mesmo assim, nenhum deles teve coragem de sair do veículo. A situação era imprevisível demais. Sem saber se ela precisava de socorro ou se representava algum perigo, decidiram acionar a polícia e aguardar a chegada das autoridades.
Quando os socorristas finalmente chegaram ao local, encontraram a jovem em estado extremamente confuso. Ela foi levada imediatamente para atendimento médico. Os paramédicos constataram que ela apresentava sinais severos de hipotermia, condição compatível com alguém que havia permanecido muito tempo exposto ao frio e à água. Conforme a investigação avançou, os fatos começaram a ficar ainda mais estranhos. Descobriu-se que a mulher havia caído no rio e, de alguma forma, conseguido atravessá-lo até chegar ao local onde foi encontrada. Porém, ela não conseguia explicar como isso havia acontecido. Após recuperar parcialmente a consciência, afirmou ser moradora de Kalamazoo, cidade localizada a quase 100 quilômetros dali. O detalhe mais assustador era que ela não fazia ideia de como havia chegado até Belmont. Não lembrava da viagem, não lembrava da queda no rio e tampouco conseguia reconstruir os acontecimentos das horas anteriores. A ausência completa de memória intrigou médicos e investigadores. Posteriormente, a polícia localizou o carro dela abandonado nas proximidades do rio. Com base nas evidências, especialistas passaram a considerar a possibilidade de um raro transtorno psicológico conhecido como estado de fuga dissociativa. Nessa condição, uma pessoa pode viajar longas distâncias, assumir comportamentos incomuns e perder completamente a memória do que fez durante determinado período. Testemunhas relataram que ela havia sido vista caminhando sozinha pela região horas antes do resgate. Outra moradora contou que a mulher chegou a entrar em sua casa, dizer algumas palavras desconexas e sair logo em seguida. Ainda hoje, muitos acreditam que o episódio tenha relação com o medo intenso que ela vinha enfrentando antes do desaparecimento. E chegamos ao fim de mais um mergulho pelos arquivos mais perturbadores do canal. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias mais te assustou? A mulher da floresta com a machadinha, a figura misteriosa encontrada à beira da estrada, o ataque fatal do urso ou o macabro mistério dos barris de Bear Brook? Deixe sua resposta nos comentários porque eu leio tudo e ela pode aparecer em um próximo vídeo. Se você gosta de casos reais, mistérios sem solução, encontros assustadores e acontecimentos que desafiam qualquer explicação, aproveite agora para assistir aos vídeos que estão aparecendo na tela e também ao vídeo recomendado no card. Tem muito mais conteúdo sombrio esperando por você. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda o Arquivo Sombrio a continuar trazendo novos relatos e mistérios todas as semanas. Nos vemos no próximo arquivo.